A solidão da mulher que está crescendo. Você está ouvindo o Erica Cast, um espaço para conversas reais sobre decisões conscientes e a vida como ela é. Eu quero falar hoje sobre um tipo de solidão que quase ninguém comenta. Não é a solidão de estar sozinha, é a solidão de estar crescendo. Você pode estar rodeada de pessoas, pode ter família, filhos, marido, amigas, colegas de trabalho, pode até ter seguidores, mensagens, interações e ainda assim sentir que ninguém está realmente entendendo o que está acontecendo dentro de você. Porque crescer muda você por dentro antes de mudar sua realidade por fora. E isso cria uma distância silenciosa. Às vezes você começa a pensar diferente, começa a querer coisas que antes nem imaginava, começa a questionar padrões que antes aceitava e as pessoas continuam iguais. Mas não porque elas estão erradas, mas porque não estão na mesma fase que a sua. E essa diferença de fase dói. Dói porque você começa a se sentir deslocada. Você fala de metas e alguém responde falando de medos. Você fala de mudança e alguém responde com alguma crítica. Você fala de crescimento e alguém responde com silêncio. Não é rejeição declarada, é uma desconexão sutil. Você percebe que certas conversas já não fazem sentido, que certos ambientes já não te alimentam, que certos ciclos já não te cabem. Mas ao mesmo tempo você ainda está ali e isso gera uma solidão muito específica. A solidão de quem está em transição. Existe também a solidão de quem começa algo novo. Quando você começa um projeto, quando você começa uma empresa, uma mudança de mentalidade, uma nova fase. No início, quase ninguém entende. As pessoas validam o seu resultado, mas raramente vão validar o seu processo. E o processo é onde você mais precisa de apoio. Principalmente se você é mulher, principalmente se você é mãe, principalmente se você é imigrante. Porque muitas vezes você não tem rede de apoio pronta. Não tem família perto, não tem amigas de infância vivendo na mesma realidade, não tem alguém que esteja exatamente no mesmo ritmo que você. E você aprende a sustentar sozinha. Você sustenta decisões, você sustenta as dúvidas, você sustenta medo, você sustenta até sua fé. E tem dias que isso pesa. E tem dias em que você só queria alguém que dissesse: eu entendo exatamente o que você está passando. E eu passo aqui mais uma vez um relato pessoal da minha vida. Eu tive um encontro com algumas pessoas onde eu conheci num evento. E esse evento, as mulheres que estavam lá, todas estavam no mesmo intuito, de conhecer outras empreendedoras, de admirar o trabalho de outras pessoas, de conhecer, de ter uma rede de network. E aí uma brasileira criou um evento chamado OWB, e aqui em Ottawa, e fez uma conexão linda, fez um trabalho totalmente genuíno e acabou conectando pessoas reais, onde tivemos conexões genuínas. E nesse primeiro encontro eu conheci 3 pessoas. Dessas 3 eu não conhecia nenhuma delas. Uma recentemente tinha chegado, as outras 2 já se conheciam, já eram amigas. E ali num bate-papo, numa conversa, a gente foi criando uma conexão, fomos vendo que cada uma tinha a mesma linha de pensamento, de ensinar, de cuidar, de servir ao próximo, e nos unimos. E quando conseguimos, nós sempre marcamos para a gente sentar e bater um papo. Sabe por quê? Porque a gente se entende. Para que a gente não possa sentir essa solidão que eu tenho falado aqui.
para que a gente tenha essa pessoa que diz para nós: eu estou entendendo exatamente o que você está passando, porque eu estava exatamente nesse ponto. Então, façam conexões genuínas, façam conexões com pessoas que estão andando na mesma linha que a sua. E muitas vezes, quase raras vezes que isso vai acontecer, tá? Você não vai achar essa conexão dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, com seus amigos de infância. E isso não é uma coisa ruim, é até uma coisa boa, porque você tem uma visão de fora das coisas que você está fazendo, o que você está pensando, das suas ideias. Para mim, realmente está sendo maravilhoso ter esse contato e ter essa visão de fora de outras mulheres que têm as mesmas intenções que a minha. E eu enxergo isso com uma maturidade, tá? Porque nem todo crescimento ele é acompanhado. Nem todo o avanço que eu faço ele é celebrado. E nem toda mudança ela é compreendida. Às vezes o crescimento ele cria um afastamento, mas nem todo afastamento é conflito. Às vezes é só uma evolução. Então eu precisei me afastar de algumas pessoas, precisei me conectar diferente com familiares e amigos que eu gostaria de ter por perto, mas eu sabia que eles não iriam compreender o que eu estava falando, e trouxe para perto de mim pessoas que me compreenderiam. Então o que aconteceu? Eu comecei a escolher melhor para onde eu ia, com quem eu falava, com quem eu compartilhava e o que eu aceitava. E eu quero que você faça exatamente isso com você. E quando você muda seu padrão, muda também quem consegue caminhar ao seu lado. Isso não significa que você é melhor. Significa que você está em outro momento. Essa fase ela pode ser silenciosa, ela pode ser solitária, mas ela não é vazia. Porque existe essa diferença enorme entre solidão e isolamento. A solidão ela pode ser um espaço de construção e o isolamento é a desistência. Solidão de crescimento é preparação. E quando você está sendo ajustada por dentro antes de expandir por fora, toda mulher que cresce passa por um período de reconfiguração. Reconfiguração de identidade, de amizades, de prioridades, e isso exige coragem. Porque é mais confortável permanecer pequena em grupo do que crescer e se sentir sozinha, não é mesmo? Mas permanecer pequena vai te cobrar um preço alto, o preço de se trair. Então, talvez a pergunta não seja: por que eu estou me sentindo sozinha? Talvez a pergunta seja: estou crescendo? E se estiver, isso explica muita coisa. Rede de apoio não aparece pronta, ela é construída com intencionalidade. Você começa a procurar ambientes alinhados, mulheres alinhadas, conversas que elevam. E isso leva tempo, mas é possível. Enquanto isso, você aprende a se tornar sua própria base. Aprende a confiar nas próprias decisões, aprende a sustentar o próprio processo, aprende a caminhar mesmo sem aplauso. Se hoje você está se sentindo sozinha nessa fase, talvez não seja abandono, talvez seja crescimento, talvez você não esteja deslocada, talvez você esteja expandindo. E expansão quase sempre começa em silêncio. Você não está sozinha, você está evoluindo. E evolução muda o ambiente antes de mudar a sua paisagem. E se esse episódio falou com você, siga o Erica Cast, compartilha com outra mulher que está crescendo e se sentindo sozinha. Me acompanha no Instagram, @erica_k.canadá com 2A no final, porque aqui a gente constrói não só mentalidade, mas uma comunidade. Te aguardo, até o próximo Erica Cast.